Pois é, os professores estão em greve já tem um bom tempo, tudo isso porque o Lula cortou o dinheiro da educação, mas principalmente não deu o aumento que a categoria queria. Os sindicatos que compõem ali pessoas que são concursadas, que são privilegiadas, que têm estabilidade de trabalho, que têm uma série de regalias, queria mais privilégios, queria mais aumento, porque eles fizeram o L e imaginavam que o Lula daria a eles todos os privilégios que eles bem entendessem. Pois bem, não foi assim. E estava tendo lá a Assembleia dos Professores. Eles estavam lá debatendo o sexo dos anjos e os privilégios que eles queriam. Num dado momento, um professor ficou bravo com o outro e eles resolveram como? Saindo no soco. Nesse momento eu torço pela briga, mas dá uma olhada nas imagens. A agressão está tendo, eu gostaria que alguns seguranças que foram convocados atuassem. Pois é, professores saindo no soco entre si, mas a esquerda ficou calada, afinal de contas eram dois sindicalizados, e se um agrediu o outro não há problema. Diferente dos alunos que estavam lá tumultuando na Assembleia Legislativa contra as escolas cívico-militares e tomaram bala de borracha da polícia e ficaram chateados com o governador Tarcísio. Aí quando a agressão contra professores é feita por outro professor, tá tudo bem. Essa gente, além de tudo, é hipócrita. Mas a questão é a seguinte, dá uma olhada nessa outra manchete aqui. Estudantes mascarados impedem a entrada de alunos na UFSC em Florianópolis. Um grupo de estudantes que diz que estuda, né, na verdade são pessoas ligadas ao movimento de esquerda, resolveu ampliar a greve de estudante. E greve de estudante é uma das coisas mais burras que existe, porque ele não produz nada, ele está ali estudando nas nossas expensas. Se ele não estudar, é ele que paga a conta. Então, se eu fosse o Estado, eu larga o estudante, a porcaria do estudante em greve, depois reprova ele por falta, ferra o aluno e daqui a pouco jubila ele da faculdade. Acabou o problema. Greve de estudante é uma estupidez completa. E aí os vagabundos dos grevistas resolveram impedir outros alunos de adentrar as universidades. Isso só mostra o quão democrática é a esquerda, que funciona à base de mascarados que ameaçam o tempo todo. Tem esse post aqui bastante incrível, olha só. Atenção, estudantes mascarados tentam agredir repórter do jornal Razão na UFSC em Florianópolis. O que aconteceu? Havia um repórter lá que estava cobrindo ainda a tentativa deles de greve, ou a forma de forçar a existência da greve, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. O repórter chegou para cobrir e eles resolveram agredir o repórter. Bastante democrático, né? Bastante respeitoso com a liberdade de imprensa. Depois a polícia vai lá e espanca esses vagabundos como eles merecem, porque tem que apanhar, tem que tomar bala de borracha, tem que tomar cacetete. Aí ficam reclamando, a polícia fascista bateu no estudante, fazendo coro idiota com Suplicy lá no meio. A questão é a seguinte, eles têm que apanhar, eles não respeitam ninguém, eles estão fazendo a greve. Me espanta que o governador de Santa Catarina não botou a PM para bater nesses vagabundos ainda, porque já passa da hora. Já passa da... Toma o Tarcísio, por exemplo. O Tarcísio é um exemplo de governador, tolerância zero com a vagabundagem, é isso que a gente espera. E aí, por sua vez, aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo agora segue o exemplo do governador Tarcísio e eu trago uma feliz notícia para você, paulistano. A cidade de São Paulo vai aderir às escolas cívico-militares, disse o prefeito Ricardo Nunes. O projeto de lei, inclusive, foi aprovado na Assembleia na última terça-feira sob forte resistência da esquerda. Mas, felizmente, nós temos um prefeito alinhado com o governador aqui na nossa cidade que vai implementar as escolas cívico-militares. E vamos concordar? Você que é de São Paulo, a rede pública de ensino não vai bem. E não vai bem por conta dos professores, não todos, mas uma maioria enviesada politicamente que prefere doutrinar os alunos do que ensinar. As escolas cívico-militares são um antídoto para a doutrinação ideológica que acontece dentro das fileiras da sala de aula. Já passa da hora de tirar os palanques que estão sendo feitos nas escolas e de transformar aqueles locais novamente em ambientes de educação. Estão roubando o futuro dos nossos filhos. Parabéns ao prefeito Ricardo, parabéns ao governador Tarcísio, uma medida excelente. A esquerda que se debata, que esperneia aqui na Câmara, sinto muito, vai ter escola cívico-militar aqui na nossa cidade. O vagabundo do Guilherme Boulos não é prefeito de São Paulo. E, inclusive, se você tem dúvida do que esses professores fazem, dá uma olhada nesse vídeo, onde o professor confessa toda a doutrinação que eles fazem para o governo. Nós temos uma eleição agora em 2024. E é assim, tratando dessa forma a base que está espalhada em mais de 500 municípios por esse país. São 687 campos de institutos federais, mais de 183 universidades federais. Lidamos com milhões de estudantes nesse país. O governo faz um ultimato, infelizmente, de dizer que não tinha mais negociação. Quer pegar ou largar. Eu me senti muito humilhado com isso, pelo governo que lutei muito para eleger. É isso. O PT embosca seu filho na sala de aula. Já passa da hora de colocar um basta nisso. Por isso o governador Tarcísio mandou tão bem. E o prefeito Ricardo Nunes está corretíssimo em implementar o modelo aqui na nossa cidade. Agora eu quero convidar vocês a ver um completo imbecil, um verdadeiro idiota.
O cara que se auto-intitula craque, que nunca ganhou uma Copa do Mundo, que nunca jogou uma Copa do Mundo, que nunca ganhou nenhum título relevante, que dava cuspida na cara de juiz, aquele Zemba do Neto. O Neto tem um programa lá na Rede Bandeirantes e ele resolveu criticar o Guarani, porque o Guarani fez uma ação junto do governador Tarcísio para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. Segundo o Neto, o povo gaúcho tem que padecer porque o governador Tarcísio estaria fazendo a arrecadação. Dá uma olhada no vídeo e veja as palavras desse imbecil. Deixa eu falar, o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, pode esquecer, hein? Esquece o ídolo aqui, pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Na boa, o Neto não é ídolo de lugar nenhum. Eu nunca vi uma pessoa falando, não, o Neto era um craque. O cara, na verdade, era um jogador mediano, bem dos ruins, inclusive. Qualquer Fabinho Capinada hoje em dia joga muito melhor que ele. O Neto é craque só na cabeça dele, é um sujeito arrogante, é um sujeito prepotente, que inclusive coloca a ideologia política dele, que é um esquerdista que fez o L, acima da vida do povo gaúcho. O Neto é o retrato da hipocrisia da esquerda. O Neto é o retrato de esquerdistas ideologizados que já passa da hora de serem expurgados da vida pública brasileira. E aí, se você quer lembrar que o Neto tá aqui, ó, Neto e Guilherme Boulos. Isso é o Neto. Isso é o craque Neto, o auto-intitulado craque. Um jogador mediano e politicamente um cara fracassado, um completo de um idiota. Ele é, eu falo o que eu penso. Só fala porcaria. Assiste o programa dele, é ruim. O programa dele é ruim, a opinião dele é enfadonha, é chata, o conteúdo dele é vago, é vazio e principalmente é um sujeito sem alma. Falando em sujeito sem alma, ressurgiu o grande Jean Willis. Ei, Jean Willis. Tem um vídeo meu do Jean Willis velho que às vezes as pessoas não viram. Coloca aí. Afirmou, abre aspas, o PT tem que tomar um tiro na cabeça. Pergunta objetiva, você entende que essa declaração é uma incitação ao crime? Essa é uma pergunta objetiva. Depende do contexto da declaração do deputado. Tá Deixa eu responder? Então vamos lá. A tipificação criminal, independente de qual seja. Eu dizer, fulano tem que tomar um tiro na cabeça. Ou quem defende isso tem que tomar um tiro na cabeça. Direitistas tem que tomar um tiro na cabeça. É incitação ao crime. Agora eu posso dizer num contexto, deputado, ouvir o senhor falar ou assistir o Big Brother é um tiro na minha cabeça. Sim. Pois bem, nessa época desse vídeo, o Jean Willis ainda era deputado, agora ele é só um fantasma de alguém que já passou pelo parlamento. A questão é a seguinte, agora ele que se filiou ao PT, que fez campanha, fez o L, agora ele defende que o Lula não concorra à reeleição e apoie Simone Tebet em 2026. Já deu. Dá uma olhada no vídeo, mas por favor, não vomite vendo esse imbecil falando. Eu acho que Lula não deveria se candidatar em 2026. Já deu. Eu acho que Lula pode ser cabo eleitoral. Eu acho que era a hora do PT sair do protagonismo e vir para a retaguarda. Se tornar coadjuvante. Apostar no nome de Simone Tebet como candidata de cabeça de chapa. Eu acho engraçado que o Jean Willis ele tem uma capacidade de falar qualquer coisa com um ar de arrogância e soberba que dá uma intelectualizada no que ele fala, mas ele só fala asneira. É um completo imbecil, foi extirpado da vida pública, é um sujeito incoerente, que adora utilizar adjetivos, que adora qualificar, mas que não entende nada de política. O ápice da vida do Jean Willis foi do Big Brother. E isso demonstra porque aquele programa é tão perigoso para a sociedade, porque pariu o Jean Willis. E falando em Jean Willis, sabe aquela galera da lacração que falava da Amazônia? Pois bem, vê essa notícia aqui, ó. Com redução no combate, incêndios na Amazônia brasileira batem recorde no início de 2024. Lula reduziu os gastos com o governo no combate a incêndios. O que acontece? O Lula reduziu investimento no combate a incêndio. Por quê? Ele está mais preocupado em viajar com a Janja, comprar móveis e gastar com privilégios. Pois bem, a Amazônia está queimando mais do que nunca. São recordes atrás de recordes de queimada. É a Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Marina Silva, estão todos calados. Cadê a imprensa horrorizada? Cadê os artistas fazendo vídeo vestidos de oncinha? Bando de hipócritas, receberam o Rouanet e ficaram calados. Falando em hipócrita, dá uma olhada nessa outra manchete. Lula ataca Israel e ignora brasileiro morto pelo grupo terrorista Hamas. Lula fez novas acusações contra Israel, afirmando que o país continua matando mulheres e crianças. A declaração ocorreu durante a inauguração da rodovia Presidente Dutra. E a grande verdade é a seguinte, o Lula escolheu o lado. Ele escolheu o lado dos terroristas e abandonou o povo de Israel. O povo de Israel que foi bombardeado. Agora o Lula esquece, inclusive os brasileiros que foram mortos pelo Hamas. E o Bolsonaro criticou o Lula sobre a atuação de Israel em Gaza,
casa. Bolsonaro acusou o Lula de ser amigo do terrorismo da Hamas e questionou o empenho dele em liberar brasileiro capturado. O Hamas executou um refém brasileiro e o Lula, mais uma vez, não foi ouvido, se é que ele se empenhou, pelos seus amigos terroristas. E essa é a verdade. Havia um brasileiro capturado. Cadê que o Lula entrou em campo com os amigos terroristas dele para salvar a vida do brasileiro? Ficou calado. É um hipócrita. O sangue desse brasileiro que perdeu a vida está na mão do infeliz que está alocado na cadeira presidencial. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.